Que o ministro Alexandre de Moraes é muito polêmico não é novidade para seu ninguém. Mas, agora, as decisões dele estão sendo denunciadas na OEA. Bom, é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então, vamos lá. Rodopeia BBT, põe na tela. Aí, ó. O vídeo do Dr. Sandro. Mais um reagimento. Bora lá. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. E a gente já começa com bomba das pesadas, viu? Pois é, a Câmara dos Estados Unidos mandou um ofício acionando a OEA sobre as decisões do Alexandre de Moraes. Matéria que você vai conferir comigo agora é a matéria do jornal Metrópolis, do Paulo Capelli. Câmara dos Estados Unidos aciona a OEA sobre decisões de Moraes. Não sei se vocês sabem, já existem decisões, ou melhor, pedidos e ações contra o ministro Alexandre de Moraes protocoladas na OEA. Inclusive, um grupo de deputados brasileiros da oposição entraram com esse pedido contra o Alexandre de Moraes. Pessoas que estão lá nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, dentre outros, já foram até ouvidos. E esse processo contra o Alexandre de Moraes e as decisões do STF está Meu correndo na Deus. OEA já. O que a Câmara dos Deputados norte-americana pediu é que todos esses dados, provas e informações que constam na OEA sejam encaminhados agora para a Câmara dos Estados Unidos. Isso mostra que os deputados têm interesse, sim, em fazer uma investigação mais aprofundada contra o Alexandre de Moraes. Olha o que diz a matéria aqui. A Câmara dos Estados Unidos enviou às Organizações dos Estados Americanos, conhecida como OEA, um pedido de informações sobre denúncias de censura, abuso de autoridade e violação em massa da liberdade de expressão no Brasil. Estes Vixe. foram os termos utilizados pela Câmara dos Estados Unidos, que já reconheceu, através daquele documento de 50 páginas, que há fortes indícios de censura, abuso de autoridade e violação em massa de liberdade de expressão no Brasil por parte do ministro Supremo Alexandre de Moraes. O documento é assinado pelo presidente da Subcomissão Global de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o deputado republicano Chris Smith. Ele se refere a decisões do ministro Alexandre de Moraes do STF para bloqueio de perfis em redes sociais e canais de comunicação na web, mantidos por acusados de envolvimento nos atos do 8 de janeiro e em outros que antecederam as depredações. Chris Smith alega ter recebido na subcomissão do Congresso americano graves alegações de violação dos direitos humanos no Brasil. A carta foi enviada à presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Roberta Clark, e ao relator especial para a liberdade de expressão e de identidade, Pedro José Vaca Villarreal. Em suas decisões sigilosas, Alexandre de Moraes costuma justificar que medidas como suspensão de contas de investigados são necessárias para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Hum, Vamos lá. O que a gente pode observar dessa situação aqui? A primeira situação que a gente observa é que já existe um processo na OEA, processo aberto pelos deputados brasileiros, mas isso não impede que novos processos sejam abertos. com Essa certeza. intimação do Congresso norte-americano à OEA, que ela justifica, pedindo que apresente documentos, provas, é para criar um dossiê robusto contra o ministro Alexandre de Moraes e como a Câmara dos Deputados Rapaz, a coisa está muito mais tensa do que possamos imaginar. norte-americana já deixou bem claro, vínculo do Biden, sabendo tudo que estava acontecendo aqui no Brasil e sendo conivente com isso. Ui, ui, Você ui. deve lembrar aquela matéria do The Washington Post que diz que o governo norte-americano interferiu aqui no pleito eleitoral aqui no Brasil, quando ele chamou, inclusive, Tarcísio de Freitas, o Lira, entre outras figuras, para pressionar aqui o Bolsonaro a não fazer nada e dar o apoio total ao Lula. Você deve lembrar desse momento. Então, o Congresso norte-americano fala
que o governo Biden é conivente com as ações do ministro Alexandre de Moraes. O que pode acontecer se ocorrer uma sanção na OEA contra o ministro Alexandre de Moraes? O Brasil sofrerá sanções. Então entenda o seguinte: a Corte Interamericana ela pune o Estado. Então ela vai, por ações do Supremo Tribunal Federal, punir e implementar sanções ao Brasil e pedir que o Brasil implemente sanções contra quem cometeu o ato, contra o Alexandre de Moraes. E aí, novamente, volta para o direito brasileiro aqui, entenderam? Então, se a OEA determina ali uma decisão, né, a OEA vai julgar. Vamos lá. Condena o Brasil pelas decisões do Alexandre de Moraes. O Brasil vai ser sancionado e o Brasil vai ter que entrar com um processo para punir o Alexandre de Moraes. Muitas das vezes, e isso é comum, um caso foi a lei da anistia, o Brasil simplesmente desrespeita a OEA e fala, tô nem aí, não vou fazer nada. Outra coisa é quando isso aqui sai da Comissão de Direitos Interamericanos e vai para o Tribunal Penal Internacional. Aí a história já é outra. O TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, esse pune indivíduos. É o que aconteceu com o Putin. Tá? O TPI puniu o Putin e o Lula queria tirar o Brasil de dentro do TPI, para não mais ficar sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Certo. O Tribunal Penal Internacional pune a pessoa, dá a ordem de prisão em qualquer país que o Putin pisar hoje, que faz parte do Tribunal Penal Internacional, ele tem que prender o Putin. Então, se o Putin vem aqui no Brasil, o Lula não prende o Putin, o Lula comete crime e o Lula pode ser condenado pelo Tribunal Penal Internacional também. E aí ele não pode ir para nenhum desses países que é mais democrático e Vixe. ligado ao Tribunal Penal Internacional. Se houver uma condenação nesses modos contra o Alexandre de Moraes, fica a mesma coisa. Só que como o Brasil faz parte da OEA, o Brasil é obrigado a cumprir. A Rússia não faz, o Brasil faz. Se vem uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Alexandre de Moraes, aí o Brasil aqui é obrigado a cumprir essa ordem, sob pena de ser sancionado, entendeu? Então, assim, Alguém aí fica triste com essa informação? Deixa nos comentários. a situação vem se agravando cada vez mais. Por enquanto, como eu disse para vocês, é uma denúncia na OEA. OEA, lembra vocês, é violações dos direitos humanos. O que o ministro Alexandre de Moraes está sendo acusado é de violação dos direitos humanos. Outro caso da OEA, já que a gente mencionou aqui. Vítimas de tortura na Venezuela testemunham perante a OEA. Me chamou muita atenção essa matéria do antagonista, e eu vou fazer uma leitura rápida aqui, só para alguns trechos, para vocês entenderem, porque tem muita gente que pensa que Venezuela não é aquela tortura mesmo, ele só persegue um político aqui, persegue um político ali, pensa que Vai Venezuela nessa. é a situação jurídica que nós Vai estamos vendo nessa. no Brasil hoje. Deixa o presidente inelegível, caça o mandato de um ou outro, e todo mundo pensa que é só isso, né? Não, lá é assassinato mesmo, lá é tiro, lá é tortura pesada. Vamos lá, olha só, matéria do O Antagonista. Vítimas de tortura na Venezuela testemunham perante OEA. Olha um trecho de uma fala. Deram-me choques elétricos nas costas e no peito. A carne caiu em pedaços, pude ver os tendões dos meus pés, disse o ex-preso político Jesus Alemão. Tá? É nesse nível. Tá? Vítimas de Misericórdia. crimes contra a humanidade na Venezuela testemunharam perante a Comissão da Organização dos Estados Americanos. Olga Gonzalez, esposa de Leonardo Gonzalez, assassinado por funcionários do Estado venezuelano, bem como os ex-prisioneiros do regime de Maduro, Jesus Alemão, Nixon Leal Toro e Luiz de la Sota, prestaram depoimentos à OEA, em resposta ao pedido das Nações Unidas ao Tribunal Penal Internacional. Então, lembra a explicação que eu fiz para vocês? Eu tenho o Tribunal Penal Internacional e eu tenho a OEA. A OEA, ela visa condenar a Venezuela, mas já tem uma ação no Tribunal Penal Internacional contra o Maduro. Então, o Tribunal Penal Internacional, nesse caso, que está
julgando o Maduro, mandou para a OEA e falou: olha, eu quero que você ouça se houve violações de direitos humanos na Venezuela. Então, quem toma o depoimento é a OEA, que depois manda este volta para o Tribunal Penal Internacional com uma condenação da OEA. O Tribunal Penal Internacional vem e segue com a condenação ao Maduro. É o que pode acontecer aqui no Brasil também. Ó, em resposta ao pedido das Nações Unidas ao Tribunal Penal Internacional para que este tribunal emita mandados de prisão contra torturadores na Venezuela. Testemunhas de crimes contra a humanidade no país caribenho relatam a violência que sofreram. A Olga Gonzalez, que é a esposa de Leonardo Gonzalez, foi assassinado por funcionários do Estado venezuelano durante um protesto. Foi uma das primeiras a falar perante o painel especialista. O veículo dele recebeu 21 tiros. Quando revistaram meu marido, tinha 4 balas no bolso. Essas eram as armas dele. Não há uma única evidência que diga que esses funcionários receberam uma pedra ou um único arranhão. Aqui houve uma execução extrajudicial, houve um massacre. Por sua vez, Jesus Aleman, ex-preso político, afirmou: deram-me Misericórdia. choques elétricos nas costas e no peito. Só pensei em minha família, namorada e amigos, e isso me deu-me forças para seguir em frente. Negaram-me assistência médica. A carne caiu em pedaços, pude ver os tendões dos meus pés. O Nixon Leal Toro escreveu o seguinte: fui vítima de desaparecimento forçado. Minha mãe até me procurou no necrotério. Ninguém sabia meu paradeiro. Homens uniformizados, não identificados, me levaram para um prédio, me torturaram. Eles me enforcaram por períodos de tempo e cobriram meu rosto com um capuz. A ditadura, o autoritarismo, ele passa por estágios, por estágios. E esse é um estágio mais avançado da ditadura. Sim. Todo mundo gritou, alertou. É uma ditadura. A Venezuela é uma ditadura. Estão censurando, estão caçando presos políticos. E passou dessa fase sem que ninguém fizesse nada. Aí já entra na nova fase, onde as pessoas desaparecem, onde as pessoas são torturadas, onde as pessoas morrem. Pois é, a gente está onde? Qual o lugar que o Brasil se encontra? Hum, Primeira fase, como que está essa situação? Porque as denúncias já estão sendo feitas. Então, é hora, sabe, do Brasil abrir os olhos com e certeza. preocupar um pouco mais sobre tudo isso que está Já acontecendo. passou da Tá hora. bom? É isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Bom, o objetivo desse vídeo não é caluniar, injuriar ou difamar ninguém, muito menos fazer qualquer tipo de discurso de ódio, apenas reagir às informações e às vezes com um toque de humor. Esse aqui não tem nem como ter humor nele. Misericórdia. Vou deixar no comentário fixado os links dos grupos do WhatsApp e Telegram para quem desejar acompanhar todo o trabalho que eu trago aqui e nos meus demais canais. Um forte abraço do Baixinho. Até um próximo vídeo. Fui.